A oração é a chave do sucesso. Vamos ter louvor, vamos ter oração e vamos ter palavra. Acompanhe comigo, irmãos, capítulo 6, versos 25 e diante nos diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ó Deus, em nome de Jesus te peço que venha abençoar a tua palavra nos nossos corações. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, setembro amarelo, vim de amarelo hoje propositalmente, porque é um despertamento mundial sobre um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. A pessoa que tenta contra a sua própria vida. Quantas pessoas estão passando por muitas dificuldades, sem casa, com esses filhos? Davi diz: quem está batido a minha alma, porque eu te perturbo dentro de mim. O homem sente o coração de Deus. Jesus registra horas antes da sua prisão a angústia da sua alma. E vivemos esses dias como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Mas quando nos voltamos para a palavra de Deus, encontramos Jesus nos exortando a não nos preocuparmos. E o que tem gerado isso dentro de cada um de nós? Muitas vezes a ansiedade. Ansiedade é uma sensação de receio e de apreensão, sem causa evidente. Sofremos muitas vezes por coisas que nós não sabemos que irão acontecer. Ansiedade. Se agregam fenômenos somáticos, como taquicardia, síndrome do pânico e muitas outras coisas ruins. A ansiedade gera a insônia. E Jesus está falando: não se preocupem, mas nós somos humanos. Esse texto livre faz parte do sermão da montanha, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e as multidões os ouvem, também nos concedem o dirigir. Na versão corrigida diz: não andeis cuidadosos com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, quanto ao seu corpo, né, o que vestir. E Jesus faz a pergunta: não é a vida mais do que essas coisas? De repente você está sendo consumido por coisas e está esquecendo a sua própria vida, está esquecendo de viver. E eu tenho assistido, sabe, e nos meus atendimentos, aconselhamentos, eu tenho encontrado muitas pessoas com falta de amor próprio. Elas não se amam, não se cuidam, não olham para si mesmas. Quem sabe essa não é a sua condição que está em casa, ou você que está aqui hoje à noite. Amor próprio. Jesus está dizendo: não estejais preocupados, não estejais cuidadosos. E no verso 27 ele faz uma pergunta: podemos acrescentar uma hora a mais nas nossas preocupações? Você pode acrescentar alguma coisa? Se você se preocupar, deixa eu falar. Se você hoje à noite ficar a noite inteira preocupado, ansioso, vai nascer aquele dia na sua conta? Porque você tem uma conta para pagar mesmo? Não. Mas se você aproveitar esse momento de tudo, adorar, glorificar o Senhor, faça a sua parte. Porque a partir do momento que a gente faz a nossa parte, Deus move o universo em nosso favor. Amém, irmãos? Não se preocupem. Por que você está preocupado?
Olha o verso 31. Jesus insiste, botando não se preocupe, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Que vamos vestir? Comer, beber, vestir? Muitas vezes, essa preocupação de primeiras coisas tem levado muitas pessoas ao sofrimento, à angústia. Elas estão sofrendo porque elas desejam coisas, e essas coisas estão escravizando elas. Uma certa ocasião eu estava muito preocupado com os meus filhos, aí conversando com um amigo, e ele falou assim: seu filho está passando fome? Não. Seu filho está dormindo? Está dormindo. Ele tem um dormir? Tem. Ele falou: por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Qual é a causa da sua preocupação? Qual é a sua queixa? Talvez hoje à noite o Senhor trouxe você aqui, essa palavra vai ao seu encontro, por quê? Esse dia continuou muito 32 e conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. E muitas vezes nós precisamos ouvir essa verdade. Eu preciso parar de me preocupar com coisas. Comer, beber, vestir. Vai ficar tudo aqui, irmãos. Ó, isso vai ficar aqui. Isso vai ficar aqui. Como certa ocasião o pastor Ariel levou aqui na igreja, o que a gente tem fica. Mas quem a gente é, vai ser. Então nós precisamos nos preocupar em ser, e não em ter as coisas. O ter é uma consequência de você ser em Deus. No verso 34, não sou procurando a situação. Olha aí, verso 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Por que você está preocupado se hoje é domingo aí? Tem gente que não vai dormir direito essa noite. Sangue de Jesus, eu não vou profetizar sobre a sua vida. Você vai dormir, em nome de Jesus, preocupado com segunda-feira. Você nem sabe se você vai estar lá. Nem eu. Verso 34, olha Jesus falando aí: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver hoje, irmão. Não pode glorificar o Senhor esta noite. Adore agora, irmão. Aplauda o Senhor agora. E diga o nome do Senhor agora. Amanhã não sei se nós vamos falar. Então, Senhor, receba o nosso amor, receba a nossa oração, porque nós precisamos ter esse entendimento. Eu aqui e o agora na presença de Deus. Pesquisando esta palavra hoje, a preocupação é uma ideia, não, olha só, é uma ideia antecipada que gera sofrimento. Ó, pastor, vocês têm noção, nós pastores, que a gente vive pela fé. Igreja, fluxo de caixa, programas de televisão, isso nunca deu certo. Fluxo de caixa no pastor do ministério, porque o que sustenta a obra é o Senhor. E se o pastor não tem fé, a obra não anda. É um trem complicado. Mas eu já estou de pé há muitos anos, entendeu? O pastor não tem fé disso. Ansiedade gera o quê? Depressão. Um distúrbio mental caracterizado, desânimo, sensação de cansaço. Eu sei que aqui não tem ninguém desse jeito, tá? Desanimado, cujo quadro muitas vezes inclui também a ansiedade de algo maior ou menor, abatimento moral ou físico. Repita assim: eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso me consagrar. Assim, eu preciso fazer uma atividade física também. E preciso ficar à toa também. Você precisa descansar. Isso é mandamento de Deus no capítulo 20. Descanso. Na administração, a gente. Eu não fiz administração, mas você aprende a administração sobre o ócio administrativo. A depressão,
letargia, baixa autoestima. Olha só, a baixa autoestima, você não pode ter isso. O sangue de Jesus é poder. No seu dia mal, se vive da melhor forma. Coloque a sua melhor roupa, faça a barra e saia dando glória em nome de Jesus. Ninguém precisa saber da sua dor, no Senhor, Senhor. A depressão leva a isolamento social, fadiga, excessivo, e leva ao pensamento de suicídio. Por isso faz esse descartamento do setembro amarelo, por isso a camisa do pastor amarela. Estava em casa hoje, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu falei, é dele que você que eu vou. Eu acho que ela pensou que eu tinha até morrido, já estava esquecida lá daquela pandemia. Graças a Deus, Deus adotou as coisas ao normal, né, Deus? Olha só, uma coisa que a gente guardar, que nos leva à ansiedade, até mesmo a uma depressão. São quadros que antecedem os perigos diretos ao suicídio. E Jesus nos alertando em sua palavra, no segundo da montanha, aproximadamente 2.000 anos atrás, eu preciso me libertar das preocupações de amanhã, depois de amanhã. Sangue de Jesus tem poder. Vamos comprovar como hoje, como agora. A gente não vai ler todos os textos. Há um estado emocional de sofrimento, sabe por quê? Tem inveja. A gente não vai ler. Gênesis capítulo 42, verso 21 está registrado assim, olha só. Então disseram uns aos outros, os irmãos de José, na verdade somos culpados do tocante ao nosso irmão, pois vivimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes atendimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Que gerou ansiedade na vida dos irmãos de José? O mal que eles fizeram ao seu irmão. E fizeram por inveja. O que é inveja? Inveja é um desejo violento, irmãos. Dois tipos de inveja que eu preguei sobre isso na igreja. Dois tipos de inveja. Olha só, dois tipos de inveja. O primeiro tipo de inveja é um desejo violento inteiro que você tem. A pessoa quer que você tenha. Desejo violento. O segundo tipo de inveja. A pessoa tem um desejo violento simples. Ela não quer o que você tem. Ela simplesmente tem um desejo violento que você não tem o que você tem. Os irmãos de José estavam sofrendo ansiedade, estavam com angústia na alma, por causa da inveja que eles mesmos tiveram do seu irmão José. Outra coisa, irmãos, que nos leva a um quadro de ansiedade, a violência, sofrida ou estando exposta a ela. Desliga essa televisão, em nome de Jesus, só tem desgraça nos telejornais e você fica cobrindo sua mente com notícias ruins. Homicídio, feminicídio, abuso, sabe? Corrupção, e você vai. Você não consegue se libertar desses telejornais, nutrindo você só de coisas ruins. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel 12:19. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: seu pão comerão com ansiedade, a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos que nela habitam, por causa da violência que nós sofremos. Nós achamos normal, sabe? Ouvimos tiros perto da casa da gente. Nós vamos tão expostos ao perigo que quando a gente ouve uma notícia tão ruim, muitas vezes isso já está como se fosse uma coisa normal, mas isso gera em nós uma ansiedade. Uma terceira coisa que gera, sabe, ansiedade, gera depressão e nos leva a esse quadro
A Deus obediência. Jesus fez a seguinte pergunta: acaso quando o Filho do Homem vier, ele encontrará a fé na terra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz Efésios 26, 36. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. As pessoas estão perturbadas. Esse negócio do rio dos Tiberes, eu nunca vi como a sociedade está doente. Eu só uso máscara, irmãos, quando eu sou obrigado. Se eu prego, eu tenho que andar com ele vocês de máscara. Eu não vou permitir que essas coisas roubem a minha vida, a minha alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia Ismael é que está em nós, que está no mundo. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, o reino de Deus. Vem nós o reino, então, as leis espirituais de Deus. Deus está falando, eu preciso tomar posse disso, e nenhum modo sucederá, cada alguma chegará à tua tenda. Vamos vigiar sim, porque eu não vou esquecer o sentinela, mas nós não podemos ser reféns do medo. Então Jesus está falando sobre a preocupação. Não vos preocupeis. Mateus 6,34. Mais uma vez, 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu estou convidando você a não se preocupar com o amanhã, dia 21 de setembro. Vamos viver hoje, até meia-noite. Viva intensamente, viva para Jesus, viva glorificando a Jesus, viva a sua família, honre o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Se você tem que dizer alguma coisa boa para alguém, diga hoje, sabe? Terminou tudo, diga que você ama as pessoas, isso hoje. Glória a Deus. A ansiedade para os pagãos, olha como diz a palavra de Deus. No verso 32 diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que eu e você precisamos. Você não precisa se preocupar. Deus cuida de tudo. De tudo. Sabe uma coisa que já ansiedade? Preocupação? O amor de Deus. Eclesiastes 7:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. E outra versão diz que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. O dinheiro é uma bênção, irmãos, mas ele não pode ser o senhor da sua vida. O dinheiro é o servo do Senhor. Mas muitos estão perdendo o sono, estão preocupados, ansiosos, por causa de coisas materiais. Deus, irmãos, depois de criar o mundo, não deixou a própria sorte. Ele preserva o mundo que criou. Deus é Pai, e quem é Pai é responsável. E Ele sabe que aqueles que são seus filhos estão debaixo de uma palavra, de uma promessa. E quantos estão debaixo da promessa de Deus aqui? Se você está debaixo da promessa de Deus, saiba uma coisa: o Senhor, Ele vai cuidar de você. Salmo 36, verso 6 diz que conserva os homens e os animais. Deus supre, irmãos, o necessário para todos. Está lá no Salmo
Por que ficarmos ansiosos quando a palavra diz para não ficar? Por que ficar preocupado se Deus está falando que é para eu não ficar preocupado? Colossenses capítulo 1, verso 17, não precisa abrir, fala sobre o poder de Deus que nos preserva através de Cristo. Todas as coisas subsistem por causa dele, até as minúsculas coisas. Paulo diz assim: meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. São todas as necessidades, irmãos. E deixa eu falar para você uma coisa: receba essa palavra na sua vida, você vai ser tão abençoado, você não vai ter nem onde armazenar as bênçãos que Deus vai entregar para você. Receba isso na sua vida. O Senhor Jesus manda a gente olhar os passarinhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Qual foi a última vez que você ficou observando um passarinho? Quanto tempo, Gabriel? Só sei que nunca vi um passarinho morrer de fome, doutor. Não, mas eu estou perguntando em você, quando você viu um passarinho? Como? Qual foi a última vez que você viu um passarinho? Eu observei por 10 anos. Eu observei. Verso 26, capítulo 6, verso 26. Observe as aves do céu. A gente olha tudo, irmãos, mas não olha o que diz a Bíblia. Que amanhã, em nome de Jesus, você sai de casa olhando para o céu. Eu vou achar uma ave para ver. Jesus não começou a observar as aves do céu. Olhai os lírios do campo. Verso 28, acompanha comigo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem crescem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Irmãos, eu já estou encerrando a mensagem desta noite. E eu quero fechar a mensagem desta noite usando as palavras do Cristo. Recebe isso da sua vida. Você é o valor de Deus na terra. Você é o valor de Deus na terra. Olha o que diz aqui, irmãos. Olha só. O verso 26, a parte de aqui, ó, não tem vocês muito mais valor do que elas. Finalzinho aí, o verso 16, não tem vocês muito mais valor do que elas, do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Você é o valor de Deus na terra. Eu sou o valor de Deus na terra. Amém. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus tem poder para cumprir a palavra dele. O desejo de Jesus é que eu e você tenhamos qualidade de vida. O problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade em confiar na palavra de Cristo. O desejo é que